vídeo, cara. Esse cara do você, maconheiro, vai morrer até o Natal. Tem um vídeo que tem um caixão cheio de vela, aí tá aí saindo assim, ó. Você, maconheiro, eu voltei aqui. Vai começar, ó. É porque ele sofreu um AVC, cara, ele quase morreu. É sério? Caralho, cara. É por isso que ele fez isso. Ah, pensei que era pra sacanear os maconheiros. Não. Fala pessoal, ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje vamos falar sobre um dos principais indicados à categoria Melhor Filme Estrangeiro. Nós vamos falar sobre Toni Erdmann, o alemão que talvez vá ganhar o Oscar. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, acessem nossos parceiros, acesse o hd.blogspot.com e, por favor, nos ajude a crescer. Nós acabamos de chegar a 200 inscritos aqui no canal, então ajude-nos a chegar a 300. Raul. Toni Erdmann é dirigido e roteirizado por Maren Ade, uma cineasta que já começa o filme nos introduzindo a uma sequência que de cara já estabelece o quão surtado deve ser o universo do Winfred, que é um dos protagonistas do filme. Ele é um velhinho muito bem-humorado, que gosta muito de loucuras, e ele tem uma filha que é justamente o oposto. Ela é uma mulher super séria, ela é conhecida como uma pessoa super sisuda dentro da empresa onde ela trabalha, e aí um certo dia o Winfred vai tentar tirar umas férias com a Inês, que é a filha dele, Inês. Só que a relação entre o Winfred e a Inês acaba não dando muito certo, os dois não são muito compatíveis. E aí o que o Winfred resolve fazer? Ele resolve criar um personagem, colocar uma peruca ridícula, essa daqui, e a dentadura que ele sempre tá usando de vez em quando, e aí ele assume a identidade de Toni Erdmann, um empresário que fica sempre nos mesmos pontos em que a Inês está, e pra tentar se reaproximar da filha. Só que é uma coisa muito bizarra, como você já deve estar percebendo. O filme é definido como uma espécie de drama com comédia, uma dramédia, digamos assim. Ele é um filme que sempre parece estar rindo a mais ou menos alguns passos na frente do espectador. É mais ou menos que nem o The Lobster, só que não tão surtado quanto o The Lobster, é claro. É um filme que o tempo inteiro pode surpreender o espectador com alguma situação absurda do tipo um cara aparecer fantasiado com alguma roupa muito extravagante ou absurda. E o roteiro, ele também é muito naturalista na forma como ele constrói a dinâmica entre os personagens. Os diálogos entre o Winfred e a Inês são sempre muito fluidos, muito naturalistas. É interessante você perceber como é que o universo do filme sempre soa convincente, por mais absurdo que ele tenda a ser aqui e ali. O filme desenvolve bem essa questão central do relacionamento com o pai e com a filha. O destino dessa relação, inclusive, é bem satisfatório até, é um destino até bem recompensador. Inclusive o roteiro, ele é bem orgânico ao introduzir, por exemplo, certos elementos que vão ser utilizados lá pra frente, como que chamam de foreshadowing, que é aquilo que você consegue antever ou não antever, mas é aquilo que vai definir, de certa forma, o destino da narrativa em certo momento. Nós temos a interpretação do Peter Simone Scheck, que faz o Winfred / Toni Erdmann, e ele consegue construir todo esse senso de humor bizarro do personagem de uma maneira interessante. Ele sempre é capaz de surpreender o espectador, e ele fisicamente, ele convence bastante como essa figura meio bizarra. Ele tem uma sobrancelha grossa, ele tem os dentinhos muito grandes, com aquela dentadura, e ele ainda resolve botar uma peruca enorme pra fingir que é o Toni Erdmann, e ele ainda anda meio corcunda, ele tem uma postura meio engraçada até. Ele é um cara que, em termos de diálogos, ele sempre pode surpreender o espectador com alguma situação louca. Já a personagem da Sandra Hüller, ela é um contraponto perfeito com o personagem do Toni Erdmann. Ela é a protagonista do filme, diga-se de passagem. Ela divide o posto de protagonista com o Toni Erdmann, e ela consegue exemplificar essa seriedade que, em alguns momentos, até chega a ser dolorosa. Você sente isso ao longo do filme, não fica uma coisa forçada, ela não é sisuda de uma maneira excessiva. Você compra, sem pressão, essa seriedade característica da personagem. E é interessante, porque a ambiguidade, essa dualidade entre os dois personagens, ela é muito bem definida por causa do roteiro e principalmente por causa das atuações. Aliás, a estrutura do filme, ela, em termos de protagonismo, ela é bem definida. A primeira cena, ela já introduz o personagem. E essa primeira cena, ela, embora ela não tenha nenhuma ligação direta com a personagem da Inês, ela faz com que o espectador compreenda exatamente o personagem do Toni Erdmann e passe a aceitar sem muita dificuldade tudo que ele vai fazer daí pra frente e o tom do filme, diga-se de passagem. Embora ela narrativamente não tenha muito a ver com o resto da trama, a primeira cena do filme ela já introduz o conceito de múltiplas personalidades que o personagem principal pode ter, e depois que o primeiro ato estabelece o personagem do Winfred como a figura central do filme, quando a personagem da Inês passa a ser a principal figura do filme, você sente que o posto foi passado de protagonista
antagonista para protagonista, digamos assim. O roteiro sabe estabelecer muito bem essa estrutura de quem vai ser a linha guia da narrativa. O único problema do filme encontra-se um pouquinho lá no ritmo. Lá pra metade do filme, lá pro segundo ato e lá pros 20 minutos finais, você sente que a trama tá sendo esticada. Existe um inchaço lá que existe principalmente nos momentos em que a gente acompanha a vida profissional da Inês. O filme começa a ficar um pouquinho longo. Tony Erdmann é um filme de 2 horas e 40 que talvez devesse ter só 2 horas. Mas ainda assim é um filmão, nota de 0 a 5, nota 4,5 para Tony Erdmann. Assistam, deem uma chance. É um filme um pouquinho diferente, não é um filme para qualquer um, mas é um filme que vale dar uma chance. Com isso eu reitero, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, comente e é isso, valeu! Olha essa merda. Não, para o vídeo, olha só isso. Guedes. Isso é no grupo? Oi. Faz um áudio salvo.